Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje comigo trouxe aqui a doutora Amanda Bertazzoli, que é médica formada pelo Centro Universitário São Camilo, médica pediatra também e dermatologista. E hoje nós vamos falar sobre carreira médica e falar um pouco da mentoria da doutora Amanda de carreira médica. Doutora Amanda, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, obrigada, Pedro. Fico muito lisonjeada em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E doutora, agora acho que antes de tudo, né, conte um pouco sobre você, da sua história e como que você chegou até aqui. Pedro, então, bacana, né, que nós viemos, né, assim, da mesma instituição. Então, eu fiz medicina no Centro Universitário São Camilo. Eu era da turma 7, né, das turmas bem iniciais. E eu entrei em 2010 e formei em 2016. E a faculdade estava bem no começo, mas desde sempre a gente já tinha bastante estrutura, São Camilo já tinha bastante nome, né? E aí na graduação, eu era assim, sempre fui bastante estudiosa, eu gostava de estudar todos os dias, então eu era bem organizada com essa parte de cronograma, agenda. Então eu gostava de estudar todos os dias. E 2016 eu formei no meio do ano, eu era aquela turminha de meio de ano, Aham. o que é bom porque aí a gente ganha meio Sim, para ano. estudar. Isso, para estudar e ganhar uma graninha, né? É. Isso. Aí 2017 eu prestei várias provas de residência, mas eu passei no SUS, na dermatologia, que foi a primeira especialidade que eu fiz. Ah, você E fez primeiro dermatologia? fiz primeiro Ah, dermatologia. Exato, geralmente o pessoal. eu achava que só tinha feito primeiro pediatria para entrar na dermatologia. E não, viu, Pedro? Primeiro fiz dermatologia. Que legal. E eu sempre gostei muito da pediatria. Na época eu fiquei em dúvida, né, se eu prestava residência de dermatologia ou pediatria. E eu optei por dermatologia mesmo por um estilo de vida mais tranquilo que eu achava que eu iria ter. Mas quando eu formei, em julho de 2016, e eu fui procurar emprego, e eu consegui emprego registrado no CLT lá na UPA do Capão Redondo, eu consegui uma vaga para atuar na pediatria. Uhum. Então, com 15 dias de formado, meu primeiro emprego foi dar plantão na pediatria. E E aí, como que resumindo, foi? nossa, Pedro, foi terrível. Porque assim, a gente se forma e tem aquela sensação que a gente não sabe nada, né? Nem prescrever uma dipirona. E aí, pra criança, falar, ai meu Deus, e agora? É uma gota por quilo? Como é? Mas resumindo, Pedro, eu fiquei 9 anos fazendo plantão de pediatria. Até um tempo Nessa atrás eu ainda UPA ou tava. não? Eu troquei, fiquei 6 anos na UPA, e aí depois eu fui pro Hospital São Camilo, da Pompeia, fiquei Aham. lá no pronto-socorro infantil, e depois eu fiquei mais um ano no Hospital Geral de Tapecerica da Serra, lá Aham. que é mesmo pacientes mais graves, né? Uhum. Então, a pediatria nunca saiu de mim, de fato. Eu escolhi fazer dermato, mas meu primeiro emprego foi como pediatra, e Aham. assim foi. Mas e aí, fez a dermatologia, mas aí teve alguma coisa que são residências separadas, né? Isso, Não geralmente é concomitante, não é uma coisa isso, pré-requisito da outra. E aí, como que isso. foi? Olha, Pedro, eu fiz a residência de dermatologia, foram 3 anos, e eu gostei muito. Mas sabe, Pedro, quando bate um vazio existencial de você ver que aquela especialidade apenas não te completa, Hum, é impressionante, assim. Quando a gente sente isso, eu sentia que só a dermatologia eu não faltava algo. E esse algo era ser pediatra também. A dermatologia, por mais que eu gostasse, eu senti um buraco. Porque para minha vida sem as crianças não faz sentido. É que nem hoje para minha vida sem aluno, não faz sentido. E vida para mim sem criança também não faz. Então, depois de aí de fazer os 3 anos da residência de dermatologia, aí eu fiz 2 anos de pediatria, né? Porque eram 2 anos. nossa, mas deve ter sido, porque dermatologia é muito concorrida, né? Como Muito, que foi naquela muito, época se muito, preparar? Pedro. Olha, para assim, em termos de preparação, eu te falo assim que eu estudei, de fato, desde o primeiro dia de aula. Nossa. Do primeiro dia de aula até o último dia do sexto ano eu estudei. E eu tinha a rotina mesmo de estudar todos os dias. Então eu gostava assim de fracionar o meu tempo, né? Então, porque
Os alunos, eles falam assim, ah, poxa, mas como estudar todo dia na medicina? É impossível. Mas como eu fazia? Eu morava a 2 horas e meia da faculdade. Eu morava lá em Itaquera, mais ou Uhum. menos. E aí, esse tempo, né, que eu gastava 2 horas e meia para ir e 2 horas e meia para voltar, que davam 5 horas, é um tempo que eu já começava meu dia estudando. Então, enquanto eu estava no transporte público de manhã, eu estudava. Poxa, é muita dedicação. Muita. Porque às vezes é o ônibus cheio, metrô cheio, mas focada, focada total. E nessa época, só uma curiosidade nada a ver, ainda era em Carapicuíba? Internato? Nossa. Sim, sim. Morou lá no Jam? Morei no Ah, Jamba. melhor, melhor, Exato, melhor. morei lá, fiquei um Mas ano já lá. pensou que dificuldade de Itaquera pro Não, Carapicuíba? não, Só de muito impossível. teletransporte. Nossa, eu acho que não ia rolar. Aí, Pedro, aí que eu fazia, eu estudava então 1 hora e meia de manhã no transporte, no horário do almoço, então a aula acaba ali umas 11 horas, mas varia muito, né? Mas vamos colocar que a aula da manhã acaba 11, 11h30, e a aula da tarde, 1h30 começa. Nós sabemos que isso não são todos os dias, né? Varia, então às vezes a gente tem que se locomover para ir para um estágio, às vezes Pompeia, Carapicuíba, etc. Mas o que eu fazia? Quando possível, eu estava na faculdade, das 11 horas até meio-dia, até 1h30, o que eu fazia? Eu usava meia hora para almoçar, 20 minutos para descansar e no mínimo 1 hora e meia para estudar. Então eu já juntava 1 hora e meia do estudo da manhã com 1 hora e meia do horário do almoço. E aí, Pedro, a aula acabava lá 4 e pouco, né? 5 horas, quando passa, né? Muito. Esse horário horrível para voltar para casa, né? Padrão São Paulo. Sim. Então eu não voltava esse horário, eu aguardava até às 7 horas da noite, na faculdade mesmo. Eu costumava, sempre que eu podia, ficar até às 7 da noite. Nós temos as disciplinas eletivas, né, que já obrigam a gente a ficar pelo menos um dia até mais tarde, mas sempre que possível, Pedro, eu ficava até às 7 horas. Por quê? Porque aí eu voltava para casa mais rápido. E aí, o que eu fazia? No intervalo entre as 5 às 7? Descansava uma meia hora e já eu tinha mais 1 hora e meia para estudar. Minha cabeça funciona menos no final do dia, né? Uhum. Mas eu me esforçava e eu conseguia estudar todos os dias por pelo menos 3 horas. Uhum. Fracionando o tempo é possível, é que tem que ter bastante foco. Sim. E eu imagino que deve ser difícil em termos de foco, saúde mental. Como que ficou isso nessa época? Exato. Olha, Pedro, na verdade, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, para mim, sentar e estudar medicina não era uma dificuldade. Porém, eu enfrentei muitos problemas durante a faculdade, problemas familiares. Ah, sim. Muitos. Então, minha mãe caiu em depressão, Nossa. ela começou a beber e foi assim bem difícil. E isso calhou bem de ser no quarto semestre. E aí, Pedro, o que aconteceu? É que minha válvula de escape era estudar. Eu foquei todas as frustrações que eu tive na minha família, eu canalizei tudo pro estudo. O que é bom porque, por um lado, porque, poxa, é melhor estudar do que usar drogas, por exemplo, Sim. mas é ruim, é ruim. Hoje eu olhando assim, eu vejo que nada em excesso é bom. Uhum. Então, eu descontei tudo no estudo. Minha válvula de escape era estudar, porque não queria, né, vivenciar esses problemas que estavam tendo na minha casa. Uhum. Então, minha saúde mental, eu confesso pra você que eu poderia ter cuidado mais dela durante a formação. É que às vezes acaba por ser difícil, né? Porque a gente tava passando esse semestre, a gente teve com uma professora que ela era psicóloga. E ela mostrou algo, por exemplo, o quão caro às vezes, a depender acho que escola, né, da psicologia, se é psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, os questionários, às vezes, uma folha de papel que você tem que aplicar toda a consulta é R$17. E assim, não é todo mundo que tem acesso a pagar psicólogo, não é todo mundo que tem o tempo, às vezes o psicólogo é só presencial. Exato. Eu, na faculdade, eu fiz quase 1 ano e meio de terapia, por N questões, N motivos. E eu achei que foi muito bom, me fez ter esse espaço aqui do podcast, me fez entender muito o que eu quero, me fez abrir um pouco mais essa visão que às vezes é muito ensinada, né, da medicina, o médico só fala de medicina, médico só casa com médico, médico só tem amigo médico. Exato.
exato. Eu acho que é uma coisa que a sua mentoria deve falar também, né? Exato, exato. Na mentoria médica integral, a gente aborda bastante isso, porque como isso foi uma falha minha, que eu identifiquei que um dos meus erros, que na mentoria médica integral eu também vou contar um pouquinho de mim e abordar os erros que eu tive, né? E eu não tenho vergonha de falar dos erros, eu acho que isso é importante para o aluno, quando ele ouve de um professor que o professor errou, que a gente não é perfeito. E um dos erros meus foi essa parte de não cuidar muito bem da minha saúde mental, Uhum. de ter deixado isso de lado. Eu precisava fazer uma terapia e coisas do tipo, e eu não fiz, o que foi um erro. E eu aconselho que a gente não deixe isso de lado, porque isso me gerou um esgotamento. Eu me senti que assim, eu formei já cansada. Uhum. Mas cansada emocionalmente, assim. Isso, emocionalmente. Porque é uma coisa que falaram pra gente. Eu lembro que no segundo semestre que a gente começou a ter os estágios. Mas era uma coisa muito esporádica, acho que uma vez por mês, assim, ia, aqui é o hospital, prazer, hospital. E os professores falam, nossa, meninos, é tão bacana pra gente ver vocês aqui chegando, todos alegres, todas carinhas. E no sentido que ele sente que vai se perdendo. Fala-se muito do. Acho que não sei se é embotamento, se é um embrutecimento do médico, né? Eu acho que é muito disso, porque são muitos problemas, é muita coisa difícil, muita responsabilidade, numa idade muito jovem. E que assim, você às vezes, eu, por exemplo, às vezes saio com amigos que não fazem medicina. Eles falam, nossa, coitado, sei lá, teve um problema de saúde. Falo, nossa, tem problema de saúde, tem que fazer. E ele tá num desespero, uma coisa que, assim, é pesado pra gente, porque a gente tem contato com coisa muito difícil. Tem um lado bom, que amadurece, e eu, na minha opinião de vida, eu acho que é uma coisa muito importante. A vida não é feita pra ser fácil, pra gente experimentar o máximo possível. Mas tem isso, e que tem que ter muito cuidado, né, doutora? Exato. E eu, assim, acho muito bacana o que você falou agora, que você fez terapia aí por um tempo, né? E eu também, eu fiz recentemente terapia, né? Deveria ter feito antes, mas nunca é tarde. E aí, depois que eu fiz as terapias, que eu realmente falei, poxa, eu vou criar essa mentoria médica integral. Então, a terapia ajuda muito a gente se entender, né? De descobrir o nosso propósito. Então, a mentoria médica integral veio também aí, fruto aí das terapias. É porque demanda muito autoconhecimento, né? Você entender, nossa, por exemplo, você no seu caso falar, eu fiz dermatologia, era um sonho muito concorrido, mas eu passei e eu fiquei com vazio, eu senti que precisava de mais, eu sinto mais propósito em atender criança. E você vê que já tem um autoconhecimento ali. Exato, exato. Mesmo que isso não fosse. Que eu não tivesse ciente disso, eu sabia que tinha um buraco dentro de mim, só com a dermatologia. E além disso, hoje, se você fosse aconselhar alguém dentro da sua. Porque são várias pilares, né? Que a senhora tinha me contado. O que você preza dentro da sua mentoria? Dentro da minha mentoria, eu faço uma mentoria em 5 sessões e eu prezo muito pela individualidade de cada aluno, de ouvir o aluno e de entender qual que é o maior problema que ele tem. Então, as sessões de mentoria, elas são individualizadas e uma sessão que eu faço por aluno, ela não é igual à sessão que eu faço por outro aluno. Então, são alunos do primeiro ao sexto ano e cada um me procura devido a um problema. Então, às vezes, alguns alunos me procuram porque tem dificuldade de organizar o tempo, de planejar o tempo. Outros me procuram por conta que tá com dúvida da especialidade. Então, as sessões, elas se complementam. Então, um dos pilares é esse, é ouvir o aluno, saber que vocês são importantes, que cada um é exclusivo. E os pilares que eu abordo, basicamente, eu incentivo muito o aluno a ter uma agenda. Eu incentivo muito o aluno a como organizar o cronograma de estudo, como usar a agenda como uma ferramenta, um instrumento excelente de você conseguir organizar o seu estudo. Então, a parte de organização de tempo eu abordo bastante sobre os métodos eficazes de estudo. Então, o que funciona? O que não funciona? Então, eu pego bem com o aluno essa parte. Também eu tenho uma sessão, né, que eu abordo bastante a parte de autoconhecimento. Então, eu forneço 4 ferramentas para o aluno de autoconhecimento, para o aluno praticar. E eu abordo uma dessas ferramentas, eu gosto bastante da numerologia, né, que é, Eu sim, adoro também. Eu li um livro, era da vida do Edmund Safran.
um banqueiro fenomenal e depois disso falei, não, se o cara que é fenomenal usa, eu vou usar também. Exato. Ah, então você já deve ter calculado seus números. Eu preciso calcular, preciso É. fazer. Eu gosto muito do número 3. Qual que é Ah, o seu número da... O 3 é o número da comunicação, hein? É, Pessoa comunicativa, alegre. ó. Olha, Pedro, eu fiz um curso de numerologia, o ano passado. E aí eu descobri que nós temos 14 números principais. Olha só que interessante. Mas 5 são mega importantes, né? O meu, somando, né, a data de nascimento, que esse é o principal, né? Somar a data de nascimento e ver que o meu dá 7. Ah, 7 é um número 7 é um número especial também, né? é um número, assim, são pessoas muito reservadas, estudiosas, muito perfeccionistas, né? Que gostam um pouco de ficar sozinho, mas que busca muito entender o porquê das coisas, né? Então, o 7 é um número das pessoas que vieram aqui para ter fé e para entender o porquê das coisas. Uhum. Que legal. E tem vários outros números que aí na mentoria eu faço quando o aluno permite, né? Porque a numerologia o aluno precisa permitir. Ele precisa permitir fazer o cálculo. Aí quando o aluno permite, aí eu levo para ele o resultado na outra sessão dos principais números dele. E isso Uhum. ajuda, porque tem um número, né, que é o desafio maior, que é o principal número que você vai ter na sua vida de que você vai ter dificuldade com aquilo. Então, eu acho isso uma ferramenta de autoconhecimento sensacional, de você saber quais as situações da vida, né, que a vida vai te colocar, que você vai precisar aprender a lidar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que onde você tem dificuldade, que é pra você ir. Exato. Eu fui muito tímido criança, fui uma criança muito tímida, não falava. E hoje em dia eu tenho um podcast, falo tudo que era fazer na sala, eu falo, eu aconteço. E assim, uma coisa que eu mudei muito e eu tinha muita dificuldade. Isso eu tô melhorando. E quero continuar melhorando em outras partes da vida, onde eu tenho dificuldade, onde eu tenho que ir. Exato. Nossa, Pedro. Então, eu acho que você deve ter o desafio maior de 3. E aí você está trabalhando o 3 agora. É, Porque o 3 é o número da comunicação. E quem tem um desafio maior de 3 são pessoas que têm problemas, né, de se comunicar. E você está treinando isso, que é muito bacana. Depois a gente faz seus cálculos lá, se você sim, depois, permitir. depois eu vou querer fechar, hein? Consultoria. Depois faz minha mentoria. Isso. E agora, uma coisa muito importante da mentoria é a escolha da especialidade, né? Isso. Como que você aconselha? Isso, exato. Na mentoria a gente também tem uma sessão, né, que a gente aborda a escolha da especialidade. E aí, o que que é importante, né, para o aluno quando ele vai escolher a especialidade? Vários pontos, mas o primeiro que eu coloco assim, em termos de idade. Quantos anos você vai se formar? Isso é importante. Porque é diferente um aluno que ele se forma com 25 de um aluno que se forma com 45. E temos, né, exemplos, são pessoas extremamente batalhadoras, guerreiras, admiro. Você Mas tem outra formação também nesses 45, né? isso, perfeito. Você tem outra formação, outra vivência. Às vezes você já tem uma família, filhos. Então, isso diferencia, né? Se você forma 25, 26, forma mais jovem e você não tem filhos, né? Não é casado, você vai conseguir dedicar mais para o estudo da residência, para fazer uma especialidade, às vezes, que vai te ausentar bastante de casa. Então, primeiro que norteie isso, né? O segundo ponto que eu acho muito importante é o aluno ele perceber assim, quais áreas ele não gosta. Porque às vezes ele não sabe o que ele quer. Mas saber o que não quer já é um caminho. O terceiro ponto que eu coloco aqui como importante, o aluno ele precisa assim ter mais ou menos uma noção se ele gosta de lidar com pessoas, porque medicina ela é ampla e ela te possibilita tudo. Ah, não gosto de lidar com pessoas, eu tenho dificuldade. Então, tudo bem. Você pode ir para a área da patologia, você pode ir para a área da radiologia, né, que fica mais com imagem. Anestesiologia também, que você fica um pouco mais quietinho. Ok. Ah, não, eu adoro pessoas, eu adoro lidar com pessoas e eu quero ter um consultório, eu quero a área clínica. Beleza, isso vai te nortear. Ah, não, eu gosto de clínica, mas eu também quero ter um pouquinho de cirurgia. Então, vamos lá, ver as áreas que tem clínica e cirurgia junto, que hoje em dia nós temos oftalmo, otorrino, a própria dermato. Então, são áreas clínicas e cirúrgicas.
Isso ajuda bastante. Então, do aluno saber isso, né? O que ele pretende. Outro ponto é do aluno ele pensar que vida que ele gostaria de ter. Então, fazer uma imaginação. Daqui 15 anos, como que você se imagina? Você tem vontade de formar uma família? Você tem vontade de ter filhos? Né? Porque tem aluno que fala que não. Sim. E tá tudo bem. É que tem coisas também que são muito de momentos, né? Eu acho que é muito importante esse exercício de você se imaginar, né? Porque eu assim, daqui, eu pretendo formar família, assim, mas daqui uns 2, 3 momentos da minha vida, assim, eu acho que é muito importante você ter estabilidade no seu emprego, você ter estabilidade na relação. E assim, eu acho que outro ponto importante é a gente não ficar muito com sede ao pote, né? Isso. Por exemplo, tem muita gente na minha cidade que, eu quero fazer anestesia porque eu faço 3 anos, eu já me formo, eu já ganho meu dinheiro, já vivo de plantão, já moro sozinho, blá, blá, blá. E aí depois vê que, opa, pera aí, mas tem outras coisas, tem grupo, é uma vida de plantão, tem outras coisas. Eu falo de anestesia que eu queria ser também. Mas eu fui ver, opa, depende muito de cirurgião, fiquei, opa, Esse exato, depende muito da equipe que você vai trabalhar, né? Então é isso, você pode pegar equipes que você vai trabalhar final de semana, trabalhar à noite. E é, às vezes isso, eu concordo com você nesse ponto, é muito difícil, às vezes a gente se imaginar, né? Daqui a um tempo, às vezes a gente tem uma noção vaga, né? Ah, poxa, eu tenho uma vontadezinha de ter filho, formar uma família, tal. A gente muda muito de opinião durante o tempo. isso é bom, Isso é bom, a gente isso é sempre tem bom. que estar aberto. Sim, que. E acho que também outra coisa que é interessante é pensar algo que. Porque assim, tem-se o medo, né? Que agora a medicina vai virar um novo direito odonto, que eu particularmente acho que não vai ser para tanto. Que é um número finito de pessoas, né? Todo mundo que vai fazer medicina, mas. Enfim, que tem a questão de ter especialidades que são mais protegidas que outras, em termos de não vai abrir uma pós, não vai abrir uma carta que, eu fiz tantos anos de clínica, então eu consigo tirar o registro de clínica. Acho que também é outra coisa importante, né, doutor? Exato, exato. Eu acho que o que ajuda muito vai barrar sempre na questão do autoconhecimento, né? De você se Exatamente. conhecer, de você saber aquilo. Eu gosto de lidar com pessoas, não, não quero. Eu quero ir para a área cirúrgica, não, não quero. Pretendo ter um estilo de vida mais tranquilo, que foi o meu caso. Eu fiz dermatologia ao invés de pediatria primeiro, porque eu queria trabalhar em consultório e acabou. Eu não queria, mas não me imaginava tendo uma vida de plantão. Não me imaginava, achava que eu ia acabar a dermatologia e acabou o plantão para mim. Que não aconteceu, porque eu fiquei, né? Fiz pediatria e fiquei dando plantão. Então, olha quanto que a gente muda. E da gente se conhecer e ter a cabeça aberta pra gente sempre mudar. Mas essas questões acho que são as mais importantes, que norteiam mesmo a escolha da especialidade. Uhum. Eu acho que tem uma passagem na Bíblia, né, que o, o Jacó, que ele tá andando e ele vê um anjo, ele pede pro anjo abençoar ele. Só que o anjo fala, tchau, não vou abençoar você assim, que você pediu. Ele vai embora, aí o Jacó liga agarra o anjo e fala, não, me abençoa, não sei o quê. E o anjo começa a voar, voar, voar. E eles ficam nessa briga assim, e o Jacó com aquele risco de cair. E aí, quando eles já estão bem alto, assim, que se ele soltar, o Jacó vai falar, tá bom, vou te abençoar. Tá bom? Deus abençoe você. Você agora não é mais Jacó, você se chama Israel, que quer dizer, aquele que briga com Deus. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de que, assim, a gente não passa só você pedir coisa, nossa, eu quero passar na residência, eu quero ter uma família boa, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter aquele shape verão 2000 e não sei quando. É que a gente tem que lutar pelo que a gente quer, pelo que é importante, pelos valores, pela graça divina. E é uma coisa que as pessoas têm que tentar. Tem que seguir a Exato, sua mentoria, exato, mas também tem que tentar, tem que pôr em prática. exato, exato. E sempre confiar em si, que isso é muito importante. Às vezes a gente vê o aluno que ele tem muita vontade de seguir uma área, mas que ele não confia nele, ele acha que ele não vai conseguir passar na residência, que ele vai ser um fracassado e ele nem tenta, ele desiste, o que é muito triste. Então, tem que confiar em Deus. Tem que fazer Uhum. a nossa parte. E jamais deixar a concorrência abalar. Sim, sim. E também ter uma mente aberta, né? Porque eu me formei numa escola que eu não vou, conto pra senhora depois o nome, mas é uma escola muito famosa de São Paulo, que
pregava que assim, você só entra em medicina se você fizer USP ou Escola Paulista de Medicina. Só existe isso. Não existe Santa Casa, não existe São Camilo, não existe. Fiquei, eu não passei. Queria fazer Unifesp, não passei. Não deu, não foi pra mim. E eu fiquei triste. Confesso que eu fiquei triste, fiquei bem abalado, fiquei um amor bem deprimido. E aí, passei na São Camilo e achei que foi uma coisa incrível, maravilhosa. Conheci pessoas bacanas. E hoje em dia eu não penso mais que, ai, eu só vou. A residência pra mim é só se eu passar na UHC ou no Hospital São Paulo, que são os da USP e da Unifesp, né? Tem outros, tem SUS, tem outras cidades, tem o São Camilo, tem. Enfim. É saber que eu tenho confiança em mim Isso. e vai dar certo no final. Exato. Por quê? Porque a residência depende, assim, do serviço que você tá, depende, mas depende muito de você. De você ir correr atrás, né? De você ser um bom residente. De você chegar em casa também e estudar, ler. Então, residência vai ser 50% a residência, os outros 50% é você. É a sua dedicação, né? E tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? De cada instituição de residência, então sempre tem um lado bom e um lado ruim. Tem residências que focam muito na área acadêmica, mas o serviço de atendimento às vezes é mais fraco. Tem outros que o contrário, é tocar serviço, é atender, mas a área acadêmica é fraca. Então, sempre tem um lado bom e o lado ruim de todas as instituições. A gente nunca pode nem 8 e nem 80, né? Saber que tem um lado bom e um lado ruim de cada uma. E uma pergunta que me veio agora é se essa mentoria sua seria só para a residência ou também, por exemplo, uma pessoa do primeiro semestre que tem suas dúvidas, às vezes suas Isso. ansiedades, angústias e Isso. quer saber da faculdade. Isso, exato. Também. E eu aconselho fortemente os alunos aí do primeiro semestre, que está começando o primeiro, segundo semestre, que olhem com carinho, né? Vejam a mentoria médica integral, que tem lá o link na bio do meu Instagram. Por quê? Porque o aluno ele precisa saber desde o começo do curso de medicina a se organizar, a gerenciar o tempo, a saber que ele tem que cuidar da saúde mental, cuidar do corpo. Ele tem que saber como que ele estuda, quais são os métodos. E não adianta, o aluno, às vezes, ele descobre isso no sexto ano, ou ele nem tem essas informações. Então, a mentoria, ela é voltada ao aluno do primeiro ao sexto ano, e aluno do primeiro semestre também, segundo semestre também. É que eu acho que tem dúvida, né? Que às vezes você tem uma ansiedade, né? Que tem todo um preparo de cursinho, de não sei o que para entrar na faculdade de medicina. Isso. Eu, Exato. eu vi um negócio que era engraçado e uma crítica social, né? Que às vezes as pessoas elas tratam você entrar da faculdade de medicina como você passar no cargo de juiz federal com um salário, regalias e coisas. Que você só começou a jornada. O juiz federal às vezes já é o fim de muita gente, né? É o objetivo de vida. Medicina é um começo, né? É, Acabou a residência, tá começando a vida. Então, é um mundo infinito. Eu acho que quanto antes o aluno aprende a se organizar, se conhecer, melhor para ele. Mais saudável vai ser a vida dele, melhor vai ser os anos de medicina dele, porque dá sim para ter uma vida equilibrada. Mas o aluno ele não nasce sabendo isso. Se não tiver um professor, alguém que já passou por isso e fale, dificilmente o aluno vai saber. sim, ter essas trocas, né? É. E na sua percepção, com base na mentoria e nas conversas que você tem, qual que seriam as especialidades mais desejadas, cobiçadas pelas pessoas? Olha, Pedro, do que eu vejo assim, vendo das listas, né, das divulgações mesmo, das instituições para 2026 e também dos alunos recém-formados, né, que eles buscam muito, então, áreas que estão crescendo muito. Então, eu coloco a oftalmologia como uma área que está crescendo bastante. Por quê? Porque é uma área clínica cirúrgica e é uma área que você consegue fazer consultório e também você consegue fazer cirurgia. Às vezes as cirurgias são curtas, né, com retorno financeiro bom, possibilita você a não ter uma vida de plantão depois de um tempo. Então, é uma área que cresce bem. Segundo, a área que é semelhante assim, né, que é a otorrino. A otorrino está crescendo muito, justamente por conta disso. Do aluno, né, ter a possibilidade de conciliar atendimento em consultório com cirurgias que às vezes são pequenas e demandam pouco tempo. Então, é uma área clínica cirúrgica e com grande potencial, mesmo porque as doenças alérgicas aí cada vez mais
vão Sim, crescer com essa sim, São Paulo poluída. é, Exato. E além dessas, Pedro, ó, anestesiologia crescendo muito. Por quê? Porque os alunos que às vezes eles falam que eles não têm vontade de ter um paciente, não quer ter um consultório, não quer ter o paciente dele, né? E ele gosta de hospital, ele gosta de procedimento, ele tem a mão boa. É uma excelente área. Tem os lados negativos? Sim, vai tudo depender tem muito. seus prós e contras, né? É. Exato, exato. Vai depender muito daquilo que você falou, de como é a equipe cirúrgica que você está trabalhando, né? Quais horários, tudo. Mas é uma área que está crescendo bem. Eu acho que é importante também você saber, nessa questão de autoconhecimento, você saber, eu tenho um perfil de funcionário, eu tenho um perfil de empreendedor. Isso. De você, por exemplo, tem especialidades, tipo anestesista. Claro que tem os caras dos grandes grupos e não sei o quê, mas geralmente é uma pessoa que vai ser mais funcionária de um hospital, funcionária de um grupo. Pode ser que vai suba na hierarquia, mas você depende muito dos outros. Agora, vai um clínico, um dermatologista, um oftalmologista, assim, você é mais empreendedor, você tem que ter pode ter seu consultório, você pode administrar as coisas, então é uma coisa que eu acho que vale a pena de ser comentada, né? Eu acho isso muito importante, Pedro. Muito importante. Isso é um ponto que você tocou muito bacana. Do aluno realmente ele pensar nesse perfil mesmo. Se ele tem perfil de liderança, né? De ser É. empreendedor, porque isso norteia ele. Norteia. Existem áreas que você realmente vai ficar mais ou menos refém, né? De um Uhum. serviço. Isso às vezes não é ruim. Você às vezes faz um concurso, presta alguma coisa, tem férias, 13º, tem suas vantagens, né? Não é nada de todo Exato, mal. exato. E tem pessoas que não, elas não têm desejo de ter esse cargo alto ou de empreender nada. Às vezes a pessoa ela quer lá dela, tranquilo, fazer patologia, olhar as lâminas, tá ótimo, fazer anestesiologia, vai lá, faz os procedimentos, pra ele tá tudo bem. Às vezes ele não pretende, né? Uhum. Não visa isso. Então, isso é um ponto legal do aluno refletir, né? O quanto que ele quer desenvolver a liderança na medicina e quais áreas que ele pode ser líder, né? Aham. Eu acho que e é bom também entender, beleza, qual que é a demanda que isso vai ter também, né? Tipo, por exemplo, a demanda e onde? Onde farei, onde quero morar em cidade grande? Quero ir pro Isso, interior? Quero ficar no Brasil? isso, Quero, acho que também ver essas outras questões, né? isso, exato, exato. O aluno, ele é muito importante que ele pense nisso, né? Às vezes tem aluno que a família é de Goiás, Amazonas, e o aluno ele quer voltar para lá, ele quer voltar para a terra dele. Então que ele tenha essa percepção, né? Que ele saiba disso, onde ele quer fazer residência, porque ele já vai focando nessas provas. São Paulo tem de tudo. São Paulo é o lugar que mais tem vaga, só que é o lugar que mais tem concorrência. São Paulo abrange tudo, mas o aluno realmente ele precisa saber que local que ele quer viver, né? Se ele quer fazer residência em outro local, porque ele já pode ir focando nessas provas de outros locais e não Uhum, focar em São Paulo, porque as provas são diferentes. uhum. E outra pergunta, você acha que faz muita diferença no sentido de, por exemplo, não no sentido, por exemplo, quero ir para o interior de São Paulo, quero ir, sei lá, para o Ceará, quero ir para outro lugar, eu fazer a minha residência lá para fazer um contato? Você acha que Deus ajuda quem cedo madruga? Olha, Pedro, eu acho que assim, o aluno ele precisa assim observar onde ele quer morar, né? Onde ele quer viver. Se ele, por exemplo, ele fala, poxa, eu quero morar lá em Goiás, que a minha família tá lá. Seria bacana fazer residência lá, para já criar os contatos, criar as raízes. Apesar de São Paulo ter bastante nome, etc. Mas se você pretende morar em outra cidade, seria bacana você já começar a criar as raízes no local mesmo que você vai prestar. Eu acho que isso ajuda. Uhum. Eu acho que é muito importante fazer onde você tem muito contato, Exato, porque apesar de ter redes sociais, de ter podcasts, de ter coisas, o boca a boca ainda é uma fonte fenomenal de exato, indicações, de... exato. Nada supera o boca a boca. Eu vejo assim, o Instagram, a rede social ajuda muito, né? Mas o que faz um médico ganhar um paciente no consultório? É indicação.
É o boca a boca. Ah, meu pai passou com o doutor e foi legal, então eu vou também. Sim, sim. E outra coisa que é muito importante, né, que é uma. Acho que esse episódio pode ser resumido na palavra autoconhecimento. Mas que, por exemplo, tem pessoas que às vezes falam, poxa, o meu sonho é, cara, eu quero ser médico de família porque eu gosto de ir pro Amazonas e ajudar os ribeirinhos, fazer as coisas, mas minha família fala que eu tenho que ser, vai, sei lá, dermatologista. Uma coisa bem requisitada, assim, ó, de status, cardiologista. O que fazer? Exato, isso é uma questão muito interessante, Pedro, porque a gente ouve isso mesmo. O aluno, ele tem vontade, às vezes ele já sabe já o que ele quer fazer. Só que ele sabe que ele não vai ter a aprovação das famílias, das pessoas ao redor, e ele fica muito em dúvida. Ele fala: eu ouço eu ou eu ouço as pessoas? O meu conselho: siga o seu coração. Faz o que seu coração, a sua alma pede para você fazer. Por quê? Porque depois, se você faz a especialidade que o outro quer que você faça, pode ser que você não seja tão bom naquele assunto. Você não seja um médico tão bom naquela área. E isso vai prejudicar as pessoas, os seus pacientes, vai te prejudicar no futuro. Porque às vezes você fala, eu quero fazer dermatologia, só que a minha família quer que eu faça cirurgia plástica. E você não gosta de cirurgia. Você vai fazer para agradar os seus pais. Quais são os riscos? Você pode ser que você seja um cirurgião ruim. Pode ser que a sua mão não é boa para aquilo, que você não tem um perfeccionismo para aquilo. Então, isso vai impactar em várias vidas, várias pessoas que você vai atender. Então, é melhor você fazer aquilo que você quer. Uhum, E que as pessoas vão te aceitar depois. A família, depois, todo mundo vai te aceitar, porque você vai fazer aquilo com amor. Você vai ser bom naquilo que você faz. uhum. E isso é o principal. Eu acho que tem espaço para cada um no sol, né? Mas num sentido que tem outras coisas pós isso que você pode fazer. Se às vezes, eu às vezes gosto, por exemplo, às vezes, sei lá, eu faço dermatologia, cirurgia plástica, que foi esse exemplo, no sentido de são especialidades muito cobiçadas, que tem uma certa fama, mas que nada te impede de, nossa, eu às vezes eu atendo de vez em quando uma pessoa de graça, porque eu gosto, conhecido, é, ou às vezes, nossa, eu doei um pouco de dinheiro, eu faço coisas boas, nada te impede de você ajudar, se essa sua vontade, altruísta, de você ajudar as pessoas de alguma forma. Exato. Nada te impede. Exato. E eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida. Tem que ser uma meta de. A gente tem que colocar isso, inserir isso como uma meta de vida. De ajudar o outro, de fazer pelo outro. Porque o mundo, ele gira, né? O que a gente faz de bom para as pessoas, isso volta pra gente. Porque o mundo é energia. Eu li um livro, eu não me lembro qual livro, mas que eu vi que a caridade é uma forma de você agradecer, de você pagar pela sorte que você tem. É como se fosse um imposto, entre muitas aspas, de você pagar pelas bênçãos, pela sorte que você tem na vida. Pra Exato. você não ficar em dívida com o mundo. Eu sigo muito isso. Exato. Perfeito. É, a gente tem que praticar a caridade. A caridade, a gente pode praticar ela não só na medicina, mas de inúmeras formas. Uhum. Se a gente tiver consciência disso, né, de que a gente quer fazer o bem para as pessoas. A medicina é uma excelente forma disso ser aplicado, mas a gente pode fazer o bem para outra pessoa ouvindo, dando um sorriso, um abraço, tudo isso, né? E se você, como médico, fizer isso também, ouvir o seu paciente, abraçar ele, entender ele, nossa, você vai ser um médico fantástico, porque você vai dominar, além da técnica, você vai dominar como lidar com pessoas, com o ser humano. Nós não somos um robô, nós não somos uma máquina. Nós queremos ir até os médicos que vão nos ouvir, que vão entender o que a gente está falando. Às vezes alguns vão porque querem ser acolhidos. E então, medicina consegue fazer tudo isso. Ah, sim, sim. E, e como que você, porque eu acho que eu comentei um pouco antes, mas pra gente abordar isso propriamente. Questão porque hoje em dia tem-se um fantasma de a medicina virar uma nova odonto, uma nova. Como que você vê isso? Eu acho que nós temos alguns problemas. Eu acho que a medicina ela não vai se tornar um odonto, nem um direito, né? Porque eles querem implantar aquela prova, né? Acho que já foi até aprovado. Eu não, graças a Deus, não vou pegar. Ufa. Mas o que acontece com a medicina hoje em dia?
esse excesso de vagas, essa abertura de vagas. E isso está desqualificando demais o médico. Desqualificando muito. O médico hoje em dia, ele está muito mal visto por muitos. Por quê? Porque quantos médicos se formam? Acho que é 50 mil, né? Por ano, mais. Eu acho que é até Acho mais. que é mais. E quais são aquelas faculdades que realmente possibilitou o aluno ter uma boa formação? Ai, poucos. Mas que nem eu tinha falado antes, é uma máfia, é uma coisa que descobriram assim, não falando, ó, mal, faço faculdade particular, nós fizemos, né? E eu acho que é muito bom, dá a possibilidade de realizar o sonho, mas tem um custo que não é nada barato. E algumas faculdades se aproveitam disso, né? Porque, veja, 100 alunos, eles vai R$ 10.000 num mês, R$ 100.000 numa turma. Você tem vários semestres, é uma coisa extremamente lucrativa e que às vezes não vale o preço que eles cobram, né? Exato, exato. Uma vez eu fui num congresso e conversei com umas moças que faziam medicina no interior, não me lembro de onde, mas que falaram que elas tinham aula que não era com médico, aulas que eram de doenças médicas, então asma, eram com biólogo, não era com médico. E agrega valor você ter experiência de uma pessoa que viu isso. Ah, eu tratei tanto, vi um caso assim, assado. Exato. Isso que é muito complicado, porque a medicina ela virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Essa que é a grande verdade. E os valores altos da mensalidade não refletem necessariamente que o curso é bom. Então, infelizmente, a gente vê muitas faculdades que o internato às vezes eles não têm estágio e aí eles vão para a faculdade discutir um caso, ou então o aluno fica em casa 2, 3, 4 semanas porque não tem estágio. Nossa. Então, isso gera o quê? Gera uma formação de médicos, né? Os recém-formados, que muitos que vão atuar daqui a algum tempo, que vai baixar bastante a qualidade dos médicos. Vai É, baixar bastante. é que eu acho que também cria-se uma falácia na sociedade de que o médico, nosso médico rico, nossa, ele chega. A doutora Amanda veio de helicóptero pra cá. Ela desceu escadinha, entrou pela janela, entrou. Aqui, eu também, nossa, pega o meu Porsche e vem pra cá. Mas não é assim, ok, tem especialidades que ganha-se mais, ó, mas às vezes você se consegue essa estabilidade financeira muito mais tarde na vida. Isso, Às vezes perfeito. com 35, 40 anos, Perfeito. você ainda está na batalha. Isso, perfeito. Isso é um ponto importante, Pedro, porque às vezes o aluno ele pensa assim: ah, eu fiz 6 anos de medicina e agora eu já fiz os 5 anos de residência. Acabou, minha vida tá feita. Não, a sua vida está começando. O pico, o auge da carreira médica é 50 anos. Então, quer dizer, depois que você acaba a medicina e faz a residência, a curva aí para você se estabilizar é pelo menos 15 anos. Então, é algo que tem que ser levado em conta, né? Isso demanda. E mas tudo envolve sacrifício, né? Ah, sim. Sacrifício de você estudar, você fazer a residência e de você pensar que acabou a residência, você está começando a vida. Isso é só um começo. Eu acho que tem que encarar a residência como um emprego, assim. Porque, por exemplo, é um salário muito mais baixo em comparação com um médico exercendo a função sem o título residente. É porque você trabalha, às vezes, 60 horas ou mais na semana, por um salário, vai, que acho que é R$ 3.500 Isso, no máximo essa é a no bolsa. máximo. E assim, você tem que encarar, é um emprego. Eu sou primeiro ano de residência do Hospital X de dermatologia. Ah, beleza, ano que vem eu vou ser promovido, vou ser segundo ano. Pra você ter essa eu estou na empresa residência médica. Às vezes você vai ficar, ai meu Deus, faltam 6 anos, faltam 5 anos pra me formar, não passei agora, e minha amiga, meus amigos estão casando, tendo filho e Exato, separando e construindo casa, e eu tô aqui na residência. exato. Realmente é uma formação muito longa, muito longa. Acabou a residência, é isso, é o começo da sua vida. Você vai ter que estruturar tudo. Você vai ter que estruturar agora quais locais você vai dar plantão, se você for. Você vai pensar, poxa, eu vou atender aonde? Qual consultório? Vou cobrar particular, vou atender convênio. Então vai ser um momento de você reestruturar tudo. E você sempre tem que estar aberto. Um conselho que eu dou é que assim, jamais a gente pode ter uma mente fechada, né? Em questões de medicina. Por quê?
Porque às vezes a nossa vida ela segue para alguns rumos, alguns caminhos que a gente nem imagina. Então eu nunca fiz medicina pensando em ser professora. E ninguém faz medicina pensando em ser professora. A gente faz medicina para querer ser médico, para fazer diagnóstico e tratamento. E eu me descobri durante a residência, durante o R1, R2, eu me peguei assim pensando, poxa, eu gosto muito de ensinar o R1, eu gosto muito de ensinar o R-. Nossa, é tão legal, caramba. Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né, de ser professora. E eu comecei a buscar algumas coisas. Então, poxa, eu estava formada, estava no segundo, terceiro ano de residência, e aí veio a vontade de eu ser professora. Então, quantos anos eu demorei para isso, né, para ter essa vontade? Então, jamais a gente pode ter a mente fechada. Com A gente certeza. sempre tem que ter a mente aberta. Com certeza. Até para outras coisas, para decidir e para Isso, experimentar tudo, né? Porque a gente passa por isso. períodos de provações, né? Estágios, Exato, internato. exato. Às vezes até mesmo você começa a fazer uma residência, existe, tem casos assim, né? Mas para isso tem a mentoria da doutora Amanda, né? Isso, Para exato. evitar desse trabalho todo. Exato. A minha mentoria vai fornecer informações, bagagens mesmo para vocês levarem para a vida. Não só de assuntos técnicos, como o cronograma de estudo, mas coisas que vão muito além, né? A gente abordar vocês como um todo, vocês como indivíduo. E, e o que ajuda muito, Pedro, para o aluno, né, para ele escolher a especialidade que a gente estava comentando, é ele ter contato com professores. Então, isso ajuda demais. Então, eu estou em dúvida, área X ou Y. Acompanhe seus professores e, de preferência, se puder, mais do que um. Por quê? Porque é bom ouvir duas opiniões. Às vezes, o doutor João, ele é um médico cirurgião e ele tem uma opinião sobre a área. Mas converse também com a doutora Maria, que também é cirurgiã e tem uma outra vivência, uma outra bagagem. Então, quanto mais você acompanhar professores, profissionais diferentes daquela área, melhor para você decidir. Acho que uma coisa interessante que você falou para dar uma polemizada é às vezes a pessoa ficar limitada, ai, mas eu sou mulher, eu quero ser mãe, eu quero fazer cirurgia plástica, urologia, que são mais 6 anos. Como que você aconselharia? Olha, é realmente assim, se é um sonho, invista no seu sonho. Hoje em dia, né, para as mulheres existe muito essa questão, né, da mulher depois dos 35 anos a fertilidade cai, né? Mas aí é que tá se você sabe o que você quer para sua vida, se você sabe que você quer ser cirurgiã, você quer fazer cirurgia plástica, você tem claro isso na sua mente. E também você tem claro na sua mente que você quer ter filho e família. Hoje em dia nós temos outras opções. Vai lá, faz a sua residência, faça plástica, siga o seu sonho, porque se é seu sonho você vai ser bom nisso. E vai lá e congele os seus óvulos, É, mas tem né? alternativas. Você fala, eu vou, Congela. vou conversar com a minha gineca, falar, olha, eu quero Isso, fazer isso, como que faz? Ai, calma que vai dar certo, vai dar certo. exato. 35 anos é a idade de congelar o óvulo. Então, às vezes deu tempo já, né? Fez cirurgia plástica, às vezes conseguiu, já tem já um relacionamento longo, já vai casar. Mas não tem problema nenhum, congele os óvulos, né? Estou com 34 anos agora. Uhum, Não tenho filho, mas eu pretendo ter. Mas uhum. eu tô sozinha no momento. Então aí o pessoal fala: olha, Amanda, tá na hora de você congelar os seus óvulos. Porque depois vai ficar difícil. Então, vão lá, sigam a vocação de vocês, porque vocês vão ser excelentes se vocês fizerem aquilo com amor. Sim, sim. Mas vai ser bem. Um caminho muito bacana. E assim, eu queria saber se hoje, 2025, 10 de dezembro de 2025, você faria o que você fez hoje? Seguir esse caminho? Faria, Pedro, eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu cometi muitos erros, mas os erros que eu cometi, como por exemplo, né, negligenciar a minha saúde mental durante esses anos, são erros que eu posso usar para ensinar os alunos. Então, os nossos erros, eles servem para a gente aprender, mas a gente pode, com toda a humildade do mundo, colocar isso para o aluno. Isso ajuda muito. Nossos erros, eles são ferramentas para que a gente possa ensinar o outro. Uhum. E acho que também é bacana você comentar um pouco que tem alguns mitos, né? Das especialidades, tipo, principalmente da pediatria, que o pessoal fala, ai, nossa, mas o pediatra é tão desvalorizado, ganha tão pouco, lida muito com convênio. Isso, E isso é muito verdade ou não? isso. Olha, Pedro, assim, a pediatria
tem bastante vaga de residência, né? Isso é um ponto bom. Mas é uma vida basicamente baseada em plantão. Depois que você faz os 3 anos de pediatria, o que vai acontecer? Você vai dar plantão, porque vai precisar, e você vai começar um consultório, que geralmente você vai começar o consultório com convênio, para daqui a alguns anos você colocar particular. Então, tem muita vaga para pediatria em São Paulo, viu, Pedro? Tem bastante. O plantão de pediatria paga mais? Para alguns hospitais paga mais, sim. Paga um pouco a mais do que o clínico geral. Mas é importante que o aluno tenha em mente isso, que ele vai viver de plantão por muitos anos. Não tem como, porque não dá para viver só de consultório, né, de consulta de convênio, né? Tem muitos convênios que infelizmente pagam para a gente 20, 30 reais na consulta, né? O convênio, quando é muito bom, 100 reais no máximo. Então não tem como viver só disso. Então vai precisar dar plantão por alguns anos. Mas não deixem isso desmotivar vocês, né? Tem muito aluno que também gosta de plantão. Eu dei plantão aí os últimos 9 anos. Mas eu acho que se você escalar, né? Você souber captar paciente, fazer certinho, imagino que você consiga viver bem, né? Porque eu acho que tem um mito que tá tendo uma escassez de pediatra, né? Minha tia, ela trabalhou como gestora e falou, nossa, Pedro, pra achar pediatra tá difícil. Porque ela falou, o meu medo é de ser tudo clínico geral que vai atender. Pediatra, Isso é. pediatria. Isso é, Pedro. Olha, tem bastante vaga de residência de pediatria. Pediatria não é uma área das mais procuradas hoje em dia. De fato, não. Porque tem muito disso mesmo, né? Da qualidade de vida não ser tão boa. Então, uma área que não é muito procurada assim. Antes procurava mais, hoje procuram-se menos. Então, formam menos pediatras. Mas tem algumas áreas da pediatria específico que realmente não tem pediatra. Um exemplo, UTI neonatal. Tem vários locais que abrem vaga de UTI neonatal, 2, 3 anos lá, né? Tem que fazer. E abrem as vagas e não preenche a vaga. Não preenche. UTI neonatal, pediatra neonatologia está em escassez. Nossa. Ninguém quer. Por quê? Porque é vida de plantão. Isso é bastante complicado. Então, algumas áreas da pediatria realmente encontram-se em escassez. Mas tem bastante oportunidade. Eu imagino, sim. Porque é muito questão de você saber se vender, né? Sim, exato. Isso, sempre é isso, você faz com amor, as coisas dão certo. Se você tem vocação, faz com amor e você estuda, as coisas vão dar certo, as portas abrem para você. E esse que é o mais bacana. Se você gosta da pediatria, não deixe as coisas te desanimarem. Não deixe isso, a vida vai ser um pouco de plantão, tudo bem, é por um tempo, né? Depois você use estratégias certas para captar pacientes para o consultório, faça cursos e você vai ter uma vida de sucesso depois, que você vai ser bom. Uhum. Mas dá pra ver que você gosta muito da pediatria, né? Que eu peguei um exemplo pra mostrar que é um sonho, né? É uma vontade. Exato. Uma mistura de fiz a dermatologia, fiz a pediatria. Exato. E é isso, eu me surpreendi, né? Eu jurei por Deus que eu fazendo a dermatologia, eu ia estar satisfeita. Mas acho que também outra alternativa que tem, é às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa estudar por fora, por gosto, por exemplo. Eu gosto de endócrino, mas eu não me vejo hoje em dia trabalhando como endocrinologista. Mas nada me impede de eu, às vezes, pegar um livro, ler, assinar a revista e ler. Exato. Eu estudar por fora e ir no congresso, se quiser. Exato. A gente sempre tem que estar aberto para isso. E nenhum conhecimento ele é jogado fora. Tudo que a gente estuda, tudo é útil, tudo agrega. Às vezes você se pega lá estudando endocrinologia e você, poxa, isso tem a ver com a cirurgia plástica que eu quero ser, olha que bacana. A medicina é muito grande, a gente sempre tem que estar com a mente aberta. Uhum. Perfeito. Doutora, a gente está encaminhando para o final. Eu queria que a senhora desse, para quem está muito perdido, para quem não sabe muito o que fazer, não se encontrou, qual que seria a sua mensagem para essas pessoas, que as pessoas que querem ainda se encontrar no que elas querem fazer da vida dentro da medicina? Olha, eu acho que o mais importante é, se você souber o que você não quer fazer, você já está num bom começo. E se você está muito perdido, olhe para dentro de si.
Veja as vocações que você tem. Você gosta de atender paciente? Ou você prefere trabalhar com lâminas, dentro de um centro cirúrgico, sendo anestesista? O que que você gosta? Use um tempo, dedique-se para autoconhecer. A mentoria médica integral ela vai fornecer várias ferramentas de autoconhecimento mas mesmo para aqueles que não fizerem a mentoria, busque sempre olhar para dentro de si e ver o que você gosta de fazer. Pense sempre, áreas cirúrgicas, áreas clínicas, ou um pouco de cada, isso norteia bastante. Outro ponto, não deixe você se levar pelas concorrências da medicina, né? Ah, porque X especialidade é muito concorrida. Não se abale por isso. Vai, confie em você e faz a sua parte. Vê o que você gosta. E tenha contato com professores da área. Isso ajuda demais. Quanto mais contato você tiver, quanto mais locais você frequentar com um professor naquela área, melhor vai ser para você. Então, é um dos melhores jeitos de você se encontrar. E, doutora, antes da gente encerrar, a senhora tem alguma mensagem para passar para quem está nos assistindo? Hoje, o que eu mais gosto de fazer é estar com o aluno. Apesar de eu ter feito medicina, minha paixão é ser professora, é estar com os alunos. Hoje eu dedico aí, eu tenho 40 horas semanais de carga horária na faculdade, porque o que eu mais amo fazer é estar com o aluno, é ensinar. Então minha vida não tem sentido nenhum se vocês não existirem. Então eu sempre vou estar aqui para ajudar, ensinar e fazer o melhor para vocês, com muito amor e carinho. Perfeito, doutora. Novamente, eu queria agradecer a senhora pela presença e por aceitar o convite. E eu vou deixar no link aqui, né, do Instagram da doutora e da mentoria nos comentários, na descrição do vídeo. Queria agradecer a vocês que estão assistindo a gente. Pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal. Não se esqueçam de dar uma olhada nos nossos colaboradores e patrocinadores, né? A Estratégia Med, a Two Guide e o Barbosa Jiu-Jitsu. E eu espero vocês no próximo episódio do Rochas da Saúde. Até lá.